Olá, tudo bem? Aqui professor Renan Carrillo. Pensatório Filosófico é um novo nome aí do canal, né? Antes era Filosofia Renan, agora Pensatório Filosófico, e com breve explanação acerca de alguns pontos principais do pensamento socrático. Com certeza há outros vídeos que vão pontuar de forma mais profunda os conceitos do pensamento socrático, mas aqui fazer uma pontuação facilitando aí análise de estudo. Quando nós falamos de pensamento socrático, é um divisor de águas no Ocidente, exatamente por tratar de uma concepção ainda de forma em formação, embora na redundância, né, é uma forma de formação. Em que sentido? É uma forma, é uma maneira de formação, coloca as pessoas na educação. E também é um protótipo, né, de uma concepção humanista daquilo que se pensa de educação, tendo em vista que por isso que permanece um método, um pensamento atual referente à concepção de educação, referente à questão do ser humano. Mas vamos lá. E por que também é um marco divisório? Porque temos ali, anterior ao período socrático, né? Aquele período pré-socrático, que unicamente dá pelo nome, por ser um período que ocorreu, né, antes de Sócrates. Mas qual que era a característica? Então é o primeiro momento que nós temos que nos atentar, né? Qual que é a principal diferença do pensamento socrático do pensamento pré-socrático, é chamado cosmológico naturalista? No pensamento cosmológico, pensa em palavras-chave. O pensamento cosmológico vivia na busca do arquê, né, que eram os princípios do surgimento do mundo. Já no pensamento socrático, e podemos aí colocar pensamento humanista, que vai de fato aí diferenciar do pensamento cosmológico, o pensamento socrático tem como centro o comportamento do ser humano, aspectos éticos da vida do ser humano. Por assim dizer, se no pensamento socrático havia uma preocupação do mundo, no pensamento cosmológico, né, havia uma preocupação com o surgimento do mundo ou a ordem das coisas do mundo. No pensamento socrático há uma preocupação de como o ser humano está no mundo e as suas relações com outras pessoas, né, a vida na cidade. E a vida na cidade, né, Sócrates é de Atenas, então o filósofo ateniense, conforme vocês podem ver até pelo vídeo aí, ele tinha sua rotina de estar conversando, né, debatendo com outros intelectuais do universo, né, acadêmico, por assim dizer, né, ateniense, e também com outras pessoas que não ficavam restritas ao universo acadêmico ateniense. Ele ficava muito nas ágoras, né? A ágora é uma praça grega. E ali, né, vivendo no século V, né, antes de Cristo, ele encontra, né, os seus pontos de debate. Uma das grandes afirmações, ou por assim, pode ser considerado o ponto de partida no universo de conhecimento de Sócrates, ele vai alegar: só sei que nada sei. É registrada na obra Apologia de Sócrates. E essa frase, né, é uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. É uma frase, por assim dizer, paradoxal. Ela não é contraditória. É paradoxal por que sentido? Ao afirmar que só sabe que nada sabe, ele já sabe alguma coisa. Esse é um ponto. Também, ele não pode ser chamado do mais sábio dos homens, que tudo aquilo que ele sabe, comparado a tudo aquilo que pode ser conhecido, é muito pouco. E ao dizer isso, é uma provocação também, que
sabendo que ele nada sabe, provoca a uma contínua reflexão e busca pelo conhecimento. E essa busca do conhecimento, esse nada saber, e sendo assim buscando saber o tempo todo, é uma preocupação do conhecimento. Então essa seria a relação. Aí vem a pergunta, nessa preocupação de conhecimento, qual é o método utilizado por Sócrates, né, na busca de aprofundar o conhecimento das pessoas? Vamos dizer, né, é o método socrático, mas do que é composto, né, esse método socrático? Tem dois termos aí importantes e de entendimento do método socrático. Temos inicialmente a ironia. A ironia não se trata de ficar debochando das pessoas, não. O deboche ele é totalmente burro, o deboche é de uma ignorância muito profunda, e o deboche também é para as pessoas que têm um processo de intelecto ou lógico muito limitado. Então nós não devemos debochar de pessoas, essa não é a proposta de Sócrates. A ironia ela já vem em paralelo com uma questão de retórica. Sabe quando você faz uma pergunta para uma pessoa e a pessoa às vezes até responde e você fala, olha, essa pergunta foi retórica, né? A minha pergunta é retórica. O que é uma pergunta retórica? Que de certo modo você está perguntando alguma coisa que a outra pessoa que está escutando a sua pergunta ela deveria saber. Então isso consiste em ironia. De certo modo, alguns dos conceitos aos quais ele se preocupava em ficar debatendo com as pessoas, ele de certo modo já sabe a resposta, mas ele quer que aquela pessoa elabore conhecimento e profundidade nos termos que está sendo utilizado. Um exemplo. Vamos aqui pegar de forma muito, não vai dar para aprofundar, mas de forma muito sucinta, o conceito de verdade. Aí ele caminhando nos seus debates, né, nos seus embates filosóficos, vai perguntar para a pessoa, olha, você acredita em determinada coisa? A pessoa, sim, eu acredito. E como que você acredita? Eu acredito porque seja verdade. Aí ele perguntaria, mas o que é verdade? A pessoa poderia dizer, a verdade é aquilo que não é mentira, tá certo, mas não diz muito sobre a verdade. Como de fato você vai ter certeza que a verdade é a verdade? E como você está tão certo da sua certeza? A única proposta de tudo isso, né, ela tem como intuito levar a pessoa a aprofundamento dos conceitos, podendo em muitos casos, né, em algumas situações, essa pessoa entender que de fato ela sabe muito pouco e ela precisa rever aquilo que ela sabe. E a partir dessa revisão, colocando aqui revisão paralelo ou sinônimo, né, está interligado a renascer. E quando isso acontecia, vem o outro termo dentro do método socrático, que é a maiêutica. A maiêutica quer dizer a arte de dar à luz. E olha, por que ele usa esse termo? É uma relação figurativa que ele estabelece, né, do seu método com o trabalho de sua mãe, que era parteira, e sendo assim, da mesma forma que ela auxiliava as pessoas, né, a virem a esse mundo, Sócrates se coloca no ofício, na responsabilidade de auxiliar as pessoas a renascerem no entendimento daquilo que elas acreditavam que era vida, naquilo que elas acreditavam que aquele conceito determinava. E nesse aspecto, Sócrates prezava muito pelo diálogo e entendia que o mesmo ajudava na busca pelo conhecimento. E como podemos aqui analisar, diálogo, se formos pegar da palavra grega, né, pressupõe que você está estabelecendo uma comunicação com uma outra pessoa, certo? Se formos pegar numa lógica, eu levo a minha razão, a sua razão. Dia 2, então eu pego o meu logos, a minha palavra, a minha razão, eu levo a sua razão.
A diferença, aqui de forma pontual, qual que é a diferença de diálogo e conversa? Na conversa não se troca conceitos necessariamente, se trocam palavras. Embora quando nós estamos escutando uma pessoa falando, né, ou conversando, porque aí tem a diferença, né? Falar é uma coisa, conversar é outra coisa, né? É preciso falar para conversar, né, dentro de uma comunicação auditiva, ao qual você escuta o som das palavras, né, porque nós podemos falar de outras formas, mas aqui Sócrates não focava na fala corporal ou na comunicação corporal. Era realmente, tendo em vista que na Grécia Antiga, na Antiguidade, não era algo exclusivo do mundo grego, a tradição oral, né, era realmente o que valia. Mas nessa sequência, então qual que é a diferença da conversa, né, e diálogo? Não há uma troca de conceitos. Agora, no diálogo se troca conceitos, certo? E o conceito, aqui colocando de uma forma, né, um sinônimo, o conceito seria o que aquela palavra quer dizer. E para que se possa dialogar, mesmo que não se crie nada, é preciso que exista 5 pré-condições entre aspas aí, aqueles que vão dialogar. Que prevalecia nos debates, né, que Sócrates, né, era o interesse mútuo nos conceitos a serem permutados, que as partes têm algum tipo de sistema filosófico estruturado. Quando isso não ocorre, o ideal não se troca de conceitos e firma uma conversa de amenidades. Então, o alinhamento dos preconceitos, o alinhamento dos conceitos, o alinhamento dos pós-conceitos, e assim vai seguindo. Então, nessa lógica, é preciso ter responsabilidade na sua forma de falar, na sua forma de pensar, para agir bem. Então, uma proposta de Sócrates é pensar bem para agir bem. E tudo isso, esse questionamento, né, no que ele realizava em Atenas, começou a causar um incômodo nas autoridades. Tanto que ele é acusado de corromper a juventude ateniense justamente por estar fazendo ela pensar. E a partir do momento, não que as pessoas não pensassem, mas pensar de uma forma diferente daquilo que era pensado dentro do sistema imposto, e a partir disso você começa a questionar certos valores, pensar diferentemente do que todo mundo está pensando. Pode ser que essa juventude aí comece a questionar os valores da cidade, e aí ele é acusado de corromper a juventude. E a diferença aí de Sócrates é que ele também tinha como alguns rivais os sofistas, né? Então os filósofos, enquanto buscavam uma conceituação de conceitos absolutos ou de conceitos mais elaborados, os sofistas eles se preocupavam com a questão do ponto de vista, com certos termos mais isolados. E por isso que também no método socrático existe a dialética. O que seria a dialética? É a relação de conceitos opostos. Essa relação de conceitos opostos, quando você pensa, olha, a justiça pode ser injusta, essa é uma análise dialética. Você fala, nossa, mas como que a justiça pode ser injusta se a finalidade da justiça é exatamente ser justa? Mas na medida que a justiça ou os ideais de justiça não correspondem àquilo que a justiça deve ser, ela se torna injusta. Isso é uma análise dialética, e tudo isso proposto dentro de uma perspectiva humanista, novamente. O pensamento socrático ele é antropológico. O que é antropos? Homem, né?
Vamos colocar aí ser humano, lógica, o estudo do ser humano. Então o ser humano não é uma coisa, né? Conforme aí o Fernando Pessoa, ele vai dizer o mistério das coisas, onde está ele? Né? Onde está o mistério, né, das pessoas? Existem as coisas às quais nós relacionamos no mundo, os conceitos, mas uma pessoa não é uma coisa, né? O corpo não é uma coisa, porque é uma coisa é inanimado. O corpo ele pode deixar de ser animado um dia, mas ele teve vida. As demais coisas são coisas, por assim dizer, objetos, então não tem animação, né? Ânima. Mas o ser humano se relaciona com as coisas, se relaciona com o mundo, se relaciona com a natureza, e por isso a preocupação socrática é exatamente essa relação. Ok? Então seria isso. Agradeço pela atenção, compartilhe com outras pessoas. Sapere aude.